E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos estudar hoje sobre mineração, tá? E essa atividade, pessoal, da mineração, atividade mineradora, ela é uma atividade muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento da atividade industrial. Porque, logicamente, vai pensar que os minérios, eles servem como matéria-prima que vão ser transformados na indústria e, consequentemente, vão virar produtos para a população. Dessa forma, pensar na mineração em si é você raciocinar que essa atividade econômica ela traz consigo uma série de consequências em relação às suas atividades. Então, por isso, quando falamos de mineração, nós vamos dar ênfase ao ponto de vista econômico e principalmente pensando isso no Brasil, porque o Brasil é um país que detém grandes reservas de minerais e depende dessas reservas para a exportação e, consequentemente, para o seu desenvolvimento econômico, mas pensar nas consequências que isso traz, tá joia? E aí, dentro dessa ideia, para poder desenvolvermos um que chamamos de empreendimento mineral, tem que relacionar com dois fatores. Primeiro, nós precisamos de pesquisa geológica. A pesquisa geológica, pessoal, ela vai servir no primeiro momento para poder analisar se numa determinada área existe uma quantidade de minério que seja capaz, que seja viável de ser explorado e dar retorno econômico, tá? Depois que você faz essa pesquisa e vê que aquela região tem uma viabilidade para exploração, aí você tem que ter investimento em infraestrutura. E quando eu falo nesse investimento em infraestrutura, pessoal, ele está relacionado principalmente com transportes, e a gente já estudou sobre transportes, e quando fala de transporte está relacionado justamente com o quê? Com uma ideia de que os transportes para esse tipo de produto, para mineração, tem que ser algo que tem uma grande capacidade de carga e um custo menor. Então, nesse caso, os transportes que mais se adaptam dentro do que o Brasil pode oferecer para a mineração é justamente a construção de ferrovias. E energia, porque é necessário gerar energia para que esse empreendimento possa funcionar. E no caso do Brasil, a principal fonte de energia elétrica que nós temos é a partir da construção de hidrelétricas. Então você percebe que para explorar você vai ter um impacto na exploração e vai ter um impacto também em toda a infraestrutura necessária para que esse projeto possa ser colocado adiante. Beleza? E aí, para pensar no Brasil. Poxa, o Brasil, nós já estudamos sobre a estrutura geológica e nós sabemos que o Brasil é uma região que tem 36% do seu território de escudos cristalinos. E quando falamos sobre esse assunto, eu comentei com vocês que escudos cristalinos, uma das principais características deles é justamente ter a presença de minerais metálicos. Então, no Brasil, nós vamos ter uma grande quantidade e uma grande variedade de minerais, tá certo? E dentro dessa condição, o nível de exploração no Brasil vai se tornando intenso justamente por conta dessa importância. Só que acontece o seguinte, no Brasil, se a gente for buscar todo um histórico em relação à exploração mineral, basicamente pode ver que até o início do século XX, a exploração mineral no Brasil era muito limitada, tá? Não existia ainda um grande avanço, apesar de que no final do século XIX nós tivemos aqui no Brasil o surgimento da Escola de Minas, lá em Ouro Preto, mas efetivamente o nível de exploração no Brasil era baixo, era pequeno. Então o que acontece? O que fez mudar a chavinha no Brasil para que a exploração mineral se tornasse mais intensa? E aí isso tem muito a ver, pessoal, com a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial havia uma grande dificuldade de importação de ferro. Então, consequentemente, se vislumbrou no Brasil uma necessidade de melhor aproveitamento dos recursos minerais. Mas só que a gente não tinha aí uma infraestrutura, a gente não tinha aqui uma empresa mineradora que pudesse fazer isso. Então, basicamente, a gente vai perceber que até no período relacionado com a Primeira Guerra Mundial, anterior a ele, nós vamos ter em 1910 um decreto que permite que aqui no Brasil nós tenhamos a presença de indústrias estrangeiras, ou seja, o governo faz com que haja uma atração de indústrias de fora para poder explorar os nossos minerais aqui.
beleza? Tanto é que existia uma grande empresa inglesa que atuou em Minas Gerais, principalmente, né, com a região de Itabira, justamente para poder promover a exploração. Poxa, mas aí vai ficar a cargo de indústrias estrangeiras? Aí nós temos na década de 1940, já no governo de Getúlio Vargas, o que a gente chama de uma reação nacionalista. E que é, o Brasil passa a ter o controle, tá, da exploração desses minerais, principalmente até mesmo antes da década de 40, com o Código de Minas, em 1934, e esse Código de Minas ele explica exatamente o que? Ele faz com que a ideia do minério, ou toda a riqueza mineral existente no Brasil, pertence à União, ou seja, então tudo que tem no nosso subsolo pertence à União, pertence ao governo, beleza? Sendo que a exploração passa a ser de exclusividade do Brasil. E aí, dentro dessa condição, começamos a ter no país o surgimento das indústrias estatais, principalmente voltadas para essa região. Então, a gente vai pensar da indústria da Companhia Siderúrgica Nacional, a gente vai pensar na Companhia Vale do Rio Doce, como grandes empresas voltadas para o setor da mineração. Então, basicamente, vai pensar que no Brasil a base exploratória do minério se faz de acordo com indústrias brasileiras, com indústrias estatais, e isso foi garantido justamente a partir do Código de Minas. Perfeito? Bom, só que aí acontece o seguinte, a gente vai percebendo que à medida que esse desenvolvimento vai acontecendo, e aí vamos chegar já nos anos 90, com os ideais do neoliberalismo, com a ideia de menor participação do Estado na economia, nós vamos ter em 1995 a quebra do monopólio estatal. E quando eu falo da quebra do monopólio estatal, eu estou relacionando que nós vamos ter o fim das atividades exclusivamente feitas por empresas estatais. Por quê? Porque essas empresas vão passar por um processo de privatização. Tanto é que a gente falava no início que era Companhia Vale do Rio Doce. A indústria foi privatizada e hoje nós chamamos apenas de quê? De Vale. Beleza? Que é aí totalmente voltada para o capital privado. Certinho? E aí, pensando nessa condição do Brasil ter essa grande presença, né, de minerais no seu território, a gente tem algumas áreas que a gente pode destacar. E quais seriam essas principais áreas de destaque da mineração no Brasil? Aí a gente vai pensar, primeiro, quadrilátero ferrífero. Aí Flávio, por que você está colocando o quadrilátero ferrífero como principal aqui na sua ordem? Por quê? Porque o quadrilátero ferrífero, pessoal, ele é uma região onde nós temos a maior exploração de minério de ferro no Brasil. Tá certo? Por quê? Porque aqui você pode raciocinar que na região de Minas Gerais já tem um histórico da mineração desde o período da colonização, né? E além do mais, onde se desenvolveram as atividades de indústria, onde nós tivemos o maior desenvolvimento de infraestrutura para poder pegar esse minério explorado e fazer com que ele chegue ao mercado externo. Então, por isso que as principais áreas, né, de exploração estão justamente nesse quadrilátero ferrífero. E é lógico, pessoal, a gente tem que associar que não existe apenas ferro nessas regiões, tá? O ferro é o produto mais abundante, mas você pode encontrar níquel, a gente pode encontrar cassiterita, podemos encontrar cobre, tá? A gente só está pensando naquele que se destaca, tudo bem? E o quadrilátero ferrífero é isso. E olha só como eu falo de infraestrutura, né? Para poder explorar esse mineral, ele atende os mercados tanto interno quanto externo. E olha a infraestrutura. Nós temos a estrada de ferro Vitória-Minas, que leva a produção da região até o porto de Tubarão, no Espírito Santo. E aí, resultado, manda para o mercado externo. Ou então você utiliza a estrada de ferro central do Brasil, que leva até o porto de Sepetiba, no Rio, e também para voltar para o mercado externo. E nesse contexto ela atinge, abrange, atende algumas usinas, como por exemplo a Usiminas, a Cosipa, empresas que estão todas na região aqui próxima ao quadrilátero ferrífero. Tudo certo? Bom, depois, um outro grande destaque
que nós temos em relação à mineração é justamente o projeto Carajás. Esse projeto Carajás, pessoal, ele faz parte de um grande empreendimento na qual o governo brasileiro, nas décadas de 1960, desenvolveu projetos voltados para a ocupação da região do norte do Brasil. A gente falava até que existiam os chamados projetos agrominerais. E dentro desse contexto, desses projetos para promover não só uma exploração, mas um desenvolvimento daquela região, uma maior ocupação daquela região, nós tivemos justamente a infraestrutura para o projeto Carajás. Por quê? Porque a região de Carajás, no estado do Pará, é onde nós temos hoje a maior reserva de minério de ferro de alto teor no Brasil e no mundo. Então, olha só a grande importância disso. E dentro dessa ideia, você vai pensar na infraestrutura. Você tem que promover a construção de uma hidrelétrica na região, tanto é que a hidrelétrica que atende a usina, o projeto Carajás é justamente a usina de Tucuruí, tá? No Rio Tocantins, e depois você pensa na estrada de ferro Carajás, que leva da área que foi explorada até o porto de Ponta de Madeira, lá no estado do Maranhão, e aí abranger e atender o mercado externo. O que eu quero que vocês raciocinem, né? Tem uma grande exploração, tem uma grande importância econômica, mas olha só a infraestrutura que isso demanda, né? Do ponto de vista de produção e também do ponto de vista de construção de energia, de transporte e, consequentemente, olha isso, o que acarreta do ponto de vista de impactos que a gente vai ver mais adiante, tudo bem? Depois, um outro destaque, a gente fala sobre o projeto Trombetas, tá? O projeto Trombetas, pessoal, também no estado do Pará, ele está relacionado com a produção de alumínio, tá? A empresa que domina aquela região é uma empresa chamada Rio Norte Mineração e ela está associada a um complexo Albras Alunorte, que transforma essa bauxita em alumínio para assim ela poder ser exportada, beleza? Mas você vê também uma grande característica e importância econômica. E por fim, a Serra do Navio. Quando eu falo da Serra do Navio, pessoal, está relacionado com a produção de manganês, tá? E nesse contexto, essa produção de manganês na região, ela chegou até mesmo a ser esgotada pela forma em que foi feitas as explorações. Era uma reserva minero-territorial norte-americana, onde os Estados Unidos tinha ali uma autorização, uma concessão para promover a exploração. E o que aconteceu? A empresa foi embora e depois ficou a região totalmente alterada e, consequentemente, a população sofrendo com o desemprego e até com as consequências no qual o meio sofreu do ponto de vista de água poluída, de solos poluídos, então um índice de doenças muito grande na população. Certinho isso aí? Então, olha só, a gente entendeu a importância da mineração, beleza? Do ponto de vista econômico. Entendemos como que o Brasil se organiza quanto a essas possibilidades de exploração e entendemos quais são as principais áreas que o Brasil possui para que haja essa exploração da mineração. E aí o que falta para a gente terminar? Falarmos justamente sobre os impactos que essa atividade causa. Bom, quando eu falo de impactos, pessoal, a gente sempre associa que os impactos estão relacionados aos impactos ambientais. E, de certa forma, não está errado pensar nisso, né? Mas vamos raciocinar comigo, olha só. Eu coloquei aqui para vocês alguns pontos que a gente pode considerar como grandes impactos. Retirada da vegetação, lógico, porque você teve ali e encontrou numa determinada área a presença de um determinado mineral. É viável economicamente, então o que você vai fazer? Vai promover a exploração dele. No momento que há essa exploração, você vai perceber que você vai ter a retirada da vegetação, isso vai envolver e impactar todo o ecossistema da região. E quando eu falo de retirada da vegetação, vai retirar o quê? Com o uso de maquinários pesados, a utilização de explosivos, então isso pode causar também a movimentação de terra e sem contar com o processo de poluição.
E quando eu falo da poluição, pessoal, eu estou falando da poluição do ponto de vista amplo. Eu posso pensar na poluição atmosférica, porque os resíduos dessas atividades, por exemplo, de uma explosão, isso vai para a atmosfera, obviamente, vai causar uma poluição. Você pode pensar na poluição dos solos e das águas. Pode pensar na poluição sonora, né? E aí a gente limita as ideias em cima disso, né? Só que aí vamos pensar, mas eu não preciso de energia? E para ter energia eu construo uma hidrelétrica. E olha o impacto que uma hidrelétrica causa na região, né? Por exemplo, você pensa na retirada da população ribeirinha. E aí justamente chegamos no ponto onde eu queria, falar sobre a população. Porque a população que vive nessas áreas próximas aonde temos a exploração de minerais, nós temos justamente elas sofrem de cara, né, o grande impacto. E sofrem esse grande impacto de que maneiras? Primeiro, elas têm o seu ambiente totalmente alterado, beleza? É um ponto. Outra característica, na região norte, onde está vendo que tem aqui muito destaque desse minério, nós temos a possibilidade dessas reservas minerais estarem em áreas indígenas, que faz com que também tenha a retirada da população tradicional da sua área que foi demarcada pelo governo. É um impacto que também te considera não só ambiental, mas considera também como um impacto não só ambiental, mas também um impacto social. Beleza? E aí você pensa, poxa, empreendeu e está lá produzindo. A população está ali, ó, dependendo daquela atividade. Mas aí pode vir o caso que a gente viu no Brasil nos últimos anos com grande intensidade, né? Que foram os casos de Mariana e os casos de Brumadinho. E por que eu estou falando sobre isso? Porque ficou muito claro a observação do impacto ambiental. Nós vimos as perdas humanas que tivemos nas regiões, principalmente no impacto do episódio de Brumadinho, beleza? E aí dentro disso, pessoal, você tem toda uma característica de um impacto que envolve as condições onde a população, que primeiro dependia economicamente da mineração e de repente aquela atividade cessa. Ou seja, economicamente isso teve todo um impacto que repercute na região. Depois, é um conceito que eu já comentei com vocês, que é um dos conceitos que eu mais acho legal em geografia, é falar do conceito de lugar, né? Ou seja, a pessoa teve o seu lugar totalmente alterado. Quando a gente fala sobre lugar, qual que é o conceito que a gente usa sobre lugar? A gente fala que lugar é onde estabelecemos relações de afetividade. E a pessoa, de repente, tem o seu lugar totalmente destruído e dificilmente ele vai ser capaz de ser recuperado. Então, olha o impacto do ponto de vista social, né? E entra também, pessoal, até com a questão de estudos psicológicos, tá? Eu estava raciocinando de uma cidade aqui em Minas Gerais, onde teve um dia que fez um alerta, um treinamento para por um possível rompimento da barragem. Olha que coisa louca. Treinar para que, quando soar o alarme de rompimento, a população saiba para onde se deslocar. Então você imagina isso na cabeça da pessoa que está vivendo nessa cidade e por muitas vezes não tem outro lugar para viver e de repente já está ali, ó, pensando, eu estou aqui agora, mas de repente pode tocar uma sirene e eu tenho que sair imediatamente e deixar toda a sua história para trás. Então os impactos, eles vão muito além do impacto ambiental. Eles entram dentro de uma condição social também. E aí você vai pensar que a gente vive, de fato, numa sinuca de bico em relação a essas concepções. Por quê? Porque a gente tem que pensar na questão social, mas tem a questão econômica. E a gente percebe que a questão econômica se sobrepõe ao ambiente e acaba se sobrepondo à sociedade. E dentro dessa característica, a nossa grande busca é pelo equilíbrio. E quando eu falo do equilíbrio, é justamente a gente pensar em colocar em prática as questões voltadas para o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Não é fácil, a fala aqui parece muito simples, mas a prática, de fato, ela é complicada, mas nós temos, e
temos, acima de tudo, condições para buscar alternativas que façam com que o desenvolvimento, aproveitando as condições ambientais do nosso país, seja favorável de todos os aspectos, tanto na preservação, quanto na possibilidade de desenvolver, quanto na possibilidade de a gente ter crescimento econômico a partir disso. Tudo certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Esse capítulo é simples, moleza, e qualquer dúvida, vocês sabem que pode contar comigo, tá joia? Grande abraço, valeu!